Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Memvav Amud Aleph. Qual linha? Vamos ver. Oitava linha aqui, mais ou menos. Oitava linha. Tana e Tana Kamei de Rav Sheshet falou um Tana. Tana era uma profissão, certo? A gente tem Tana como épocas, pessoas que viviam na época dos Tanaim, na época da Mishnah, entre anos 0 e 200, e a gente tem Tana como profissão, alguém que ficava repetindo Mishnayot e Braitot. Então, certa vez, um Tana, uma das pessoas que tinha essa profissão de repetir Mishnayot e Braitot, ele falou perante Rav Sheshet da seguinte Braita: Akum העובדים את הערים ואת הגבעות הם מותרים ועובדיהם בסייף. Akum são idólatras, que eles trabalham, eles servem as montanhas e os vales, eles estão permitidos, as montanhas e os vales estão liberados, isso daqui não é proibido. A terra, a montanha não fica proibida, mas quem faz a vodazara, quem faz esse tipo de idolatria, ele tem o castigo dele é morte besaif com espada. Vetazraim, vetairakot, agora se eles rezam não para montanhas e vales que são objetos inanimados, são a criação de Akadosh Baruch Hu, mas sim para Zraim e Erakot, mas sim para sementes e legumes, certo? Ele se curva lá para alface, alguma coisa do tipo. Remassorim, Veuvdem Besaif. Isso que eles se curvaram para essas sementes, para esses alfaces, para esses legumes que estão na terra, eles se tornam proibidos, certo? Porque já que é algo que foi produzido por uma pessoa, isso daqui é proibido, diferente da montanha, diferente do vale, que é uma criação de Akadosh Baruch Hu, isso daqui foi produzido por alguém, ele foi lá, plantou, semeou, regou, etc. Então, isso daqui está proibido, e quem fez essa idolatria, ele também tem o mesmo castigo de saif, de morte por espada. Amarlei, de Amarlei Hamanei, perguntou para ele, olha, quem falou isso? Quem falou essa braita? Que alguém que se curva para as plantas, para um alface, para legumes, isso daqui está proibido. A priori, essa braita, ela segue Rabi Yossi bar Yudai, de Amari Lanchinetaol Lebasof Avdo Asura. A priori, essa braita segue a opinião de Rabi Yossi bar Yudai, que alguém que tinha uma árvore que estava plantada, que foi plantada com a intenção de produzir frutos, e foi lá alguém e serviu, se curvou para essa árvore, e essa árvore está proibida. Assim também aqui era contra esses legumes que foram plantados com a intenção de servir de alimento, e depois o cara foi lá e decidiu se curvar para eles, isso daqui está proibido, mesmo que a intenção original na produção deles não foi de idolatria. Então, essa braita segue a opinião de Rabi Barabilda. Pero da Gemara, velo com a Beilante Netão, mitchila lechach verabanan. Fala, Gemara, por que falar que está tratando de legumes que foram originalmente plantados para serem comida e depois decidiram fazer dele idolatria e a braita era Rabi Barabilda? Explica de maneira mais simples, são legumes que foram plantados para se tornarem idolatrias. O cara plantou alface para ter um pé de alface e rezar para ele. Por que falar que era Belzebubu especificamente? Vamos falar que de uma maneira mais simples. Está tratando que foi plantado para isso, é mesmo na banana. Não dá para explicar dessa forma. Obrigatoriamente a gente tem que explicar que está tratando que foi plantado como alimento e depois mudaram de ideia e transformaram isso em idolatria. Por quê? Decatane duma dehar. Porque essa braita comparou o que acontece com a montanha em si e o que acontece com os legumes que nascem da terra. E dessa comparação a gente entende que do mesmo jeito que a montanha não foi criada para Kadosh Baruch Hu com a intenção de idolatria, assim também esses legumes não foram plantados no primeiro momento com a intenção de idolatria, foi feito depois. Então, na montanha, a proibição não acontece, mas no caso dos legumes, sim. No caso dos legumes, é de acordo com a Rabi Barabilda, que algo que foi plantado originalmente com intenções alimentícias, certo? Não intenções de idolatria, e depois mudou, isso daqui fica proibido. Itmar.
Fala Agmará o seguinte, uma certa discussão. Avnei har shenidaldelu. A gente falou que uma montanha não fica proibida por idolatria. Agora, por quê? Porque ela é uma criação divina, uma criação de Akadosh Baruch Hu. Isso é chamado que não tem tfissat edei adam, não foi uma pessoa que produziu. Idolatria, para ser proibido por idolatria, tem que ser algo produzido por uma pessoa. Então, se o cara foi lá e construiu uma estátua, mesmo que ele pegou pedras e construiu uma estátua, já que ele fez aqui parte da produção, ele é ativo aqui na criação dessa estátua, então essa estátua é proibida por idolatria. Mas se o cara faz idolatria para uma montanha, a montanha não fica proibida. Pergunta agora o seguinte, agora, o que acontece se tem uma montanha que tem muitas pedras nela e um pedaço grande de pedra se desconectou da montanha e caiu aqui embaixo no pé da montanha e o cara foi lá e se curvou para esse pedaço de pedra. Ou seja, essa pedra, por um lado, ela veio da montanha, por outro lado, ela já não é mais parte da montanha em si. Será que ela está proibida ou não? Ou seja, a pergunta é por que a montanha em si não se torna proibida quando alguém decide transformar ela em idolatria? Será que ela não é proibida porque ela é uma criação divina e não teve participação do ser humano? Então essa pedra também, essa pedra que caiu da montanha, ela foi criada por Akadosh Baruch Hu, não foi o cara que tirou a pedra da montanha para fazer uma estátua, aconteceu de cima. Ou talvez não, a montanha não tem proibição de idolatria porque ela é chamada de Mechubar la Karka. Ela é conectada com a Terra, conectada com o planeta, então ela não é proibida. Mas essa pedra que soltou da montanha talvez é proibida. Então fala agora o seguinte, Benei Rabi Cheira e Rabi Yochanan, Benei Rabi Cheira e Rabi Yochanan discutiram com relação a isso. Hadamar Asurot e Hadamar Mutarot. Um falou que a pedra está proibida e outro falou que a pedra está permitida. Ela não fica proibida como uma estátua de idolatria. Agora mais explica os motivos. Maitama de Mutarot, qual o motivo de quem falou que essa pedra não fica proibida, mas o que alguém transformou ela em idolatria, a pedra não é proibida? O cara que fez idolatria, ele fez algo de errado, ele vai ser Hayav Mitah. Mas a pedra em si não é igual uma estátua que fica proibida, que rar. A gente entende que essa pedra é exatamente igual à montanha. Maharshin botfisat de Adam, o mutar, afaneshin baim tfisat bene Adam, o mutarim. Ele entende que a pedra é exatamente igual à montanha. Igual à montanha. Ela não tem, não foi, como chama? Igual a montanha, ela não foi produzida, não teve participação de um ser humano na produção dela, assim também essa pedra não teve participação de nenhum ser humano na produção dela, por isso essa pedra é considerada ainda como se fosse a montanha, por isso ela está permitida. Pergunta Gmará, Malehashi, que Mechubar, fala, mas espera aí, talvez o motivo que a montanha é permitida, que a montanha não fica proibida quando fazem dela idolatria, é porque a montanha é Mechuberet, ela está conectada com a terra. Por isso o ar é permitido, por isso a montanha é permitida. E não é igual a essa pedra que caiu. Sim? Então fala Gmará, Behemá Tochiach. A Behemá prova um animal, alguém que faz idolatria de um animal, esse animal também não fica proibido. Ou seja, o que a gente vê é que a característica de ser preso ao chão, ser conectado com o chão, não é o motivo pelo qual algo que foi usado como idolatria se mantém permitido, não se proíbe. Então, o motivo que a montanha é permitida não é porque ela é conectada com o chão. Fato é que a gente vê que um animal que foi feito dele idolatria, o animal não fica proibido. Então, o fato de estar conectado com o chão não é o motivo pelo qual isso não se torna um objeto de idolatria proibido. Aparentemente, o motivo é se foi produzido por uma pessoa ou não, se foi criado por uma pessoa ou não. Então, esse pedaço de pedra que caiu da montanha não está preso no chão, mas não foi algo produzido por uma pessoa. Era a pedra da montanha que caiu sozinha, um terremoto ou algo do tipo. Então, igual o animal, a gente vê que ele não foi produzido por ser humano e mesmo não estando conectado com a terra, ele não fica proibido como idolatria, porque ele não teve produção, não teve participação humana na criação dele. Assim também é um pedaço de pedra, mesmo que ele não está preso no chão, já que não tem participação humana na criação dele, ele está permitido. Pero Dagmará, fala, olha, talvez o motivo que o animal não se torna proibido
certo? Não se torna como um objeto de idolatria que tem que ser queimado ou destruído, é porque ele tem vida. Já que ele é Baal Chaim, ele tem uma vida própria, uma pessoa não consegue transformar ele em proibido. Mas a pedra, que é um objeto inanimado, talvez sim. Responde a Gemara, a montanha prova que não. A montanha prova que o motivo pelo qual algo não fica proibido como um objeto de idolatria não tem nada a ver com vida. Porque fato é que a montanha continua permitida, não se torna um objeto de idolatria proibido e ela não tem vida. Então, qual é o motivo que leva tanto o animal quanto a montanha de não serem proibidos quando fizeram dele idolatria? Vechazar adin, a gente volta para discutir isso. Loreizé quereizé, veloreizé quereizé. A característica da montanha de ser conectada ao chão não é a mesma característica do animal. O animal não tem essa característica. E a característica do animal de ser um ser vivo não é uma característica existente na montanha. Então, essas duas características não são o que geram a situação na qual algo que foi feito dele idolatria, que ele não se torna um objeto de idolatria. Aparentemente, a característica em comum entre os dois é outra, não é essa. A tzada shaveh shebahem, qual a característica que tem em comum? É tanto no animal quanto na montanha, que se foram feitos deles idolatria, eles não ficam proibidos. Que características tem em comum? Shin ben tvisat yedei adam, o mutar. Aparentemente, a característica em comum entre os dois é que eles não tiveram participação humana na produção, na criação deles. A montanha foi criada por Akadosh Baruch Hu e o animal também, a parte da criação de Akadosh Baruch Hu não teve participação de um ser humano. Então, aparentemente, essa é a característica que define algo como um objeto que não se torna proibido caso tenham feito dele idolatria. Assim também com relação ao nosso pedaço de pedra. Um pedaço de pedra que caiu da montanha, já que ele não teve participação humana na produção dele, ele não se torna um objeto proibido caso façam dele idolatria, certo? Aparentemente, essa é a característica. Pergunta Gemara, não. Dá para dizer que a característica é outra. Talvez não, talvez a montanha e o animal, quando for feito deles idolatria, eles não se tornam proibidos, porque eles nunca mudaram, eles sempre se mantiveram igual no momento da criação deles. O animal é o mesmo animal que cresceu, é o mesmo animal que nasceu, cresceu um pouquinho, mas é o mesmo animal, e a montanha é a mesma montanha desde o momento da criação dela, mas esse pedaço de pedra que caiu da montanha não tem essa característica. A gente encontra que a montanha e o animal que não se tornam proibidos como objetos de idolatria, caso tenham feito para eles avodah zará, eles têm uma característica única que não tem na pedra que caiu da montanha, que eles não mudaram, não tiveram nenhuma mudança desde a criação deles. Então, a Gemara realmente derruba isso a priori. Ela atime behemat balmum umehar. Então, a Gemara fala, não, realmente de um animal comum, normal, que foi feito idolatria, que ele não se torna proibido, eu não tenho como aprender qual vai ser o din com relação à pedra que caiu da montanha. Mas de um animal balmum, um animal que ele nasceu inteiro, ele se tornou defeituoso durante a vida, ou seja, teve uma mudança, aconteceu alguma coisa dentro do animal, uma mudança na essência do animal, ele era um animal inteiro, agora ele é um animal defeituoso, e mesmo assim ele não se torna proibido quando fizeram dele idolatria, nos mostra que essa característica de não ter mudado não é a característica que impossibilita ele de ficar proibido quando fizeram dele idolatria. Então, qual é a característica entre um animal que se tornou defeituoso durante a vida e uma montanha? A característica é que não teve participação humana na criação deles. Então, se for assim, um pedaço de pedra que se desconectou, se destacou da montanha, já que não teve participação humana na produção dele, ele não se torna proibido caso façam dele idolatria. Veinami, outra opção possível para aprender o mesmo din, me behematama o meilani avesh, de um animal inteiro, ou seja, um animal que não passou por nenhuma mudança durante a vida, ele está completo, está pleno, mas uma árvore que secou.
Uma árvore que secou, ela teve uma mudança durante a existência dela, mas mesmo assim, já que a produção dela não foi uma produção humana, ela nasceu sozinha, passarinhos trouxeram, não sei o que aconteceu, ela cresceu sozinha, ela se formou sozinha, já que não teve participação humana na criação, na produção dela, ela está permitida. Então, baseado nesses dois conceitos, um animal inteiro e uma árvore que secou, a gente vê que a característica em comum entre os dois é que eles não tiveram participação humana na produção deles e por isso eles não são proibidos. Então, assim também o nosso pedaço de pedra, que caiu, já que não teve participação humana na produção dele, mesmo que façam dele idolatria, ele está permitido. O Mandassari, quem proibiu, ele concorda com a ideia. Quem proibiu concorda, olha, faz sentido o que você está me falando. Faz sentido dizer que esse pedaço de pedra, já que não teve participação humana na produção dele, ele não se torna um objeto de idolatria proibido. Mas Mandassar, por que Bechosot ele proíbe? Leachiktiv, shaketz teshaketzenu veteevdet aveinu. De afagav de atemidina leitera lotatia. Fala para ele o seguinte, olha, é isso que o Passuque quis dizer. O Passuque veio e falou de maneira tão grave, quer dizer, você tem que se afastar, você tem que ter nojo, você tem que se afastar completamente da avodazerá, da idolatria. Esse Passuque vem dizer que mesmo que você poderia dizer logicamente que esse objeto não se torna objeto de idolatria, ele não é proibido por si só, é proibido fazer idolatria para ele, mas ele não se torna objeto proibido, já que ele não foi produzido por uma pessoa. Mesmo assim, vem o pastor que fala, olha, não quero. Vendo, se afasta disso, deixa isso para longe, não quero nem saber. Certo? Então, essa discussão, se ele está permitido ou está proibido, a gente não sabe quem falou, que a Gemara tenta agora descobrir quem permitiu e quem proibiu. Tistayem de Beneira Bihia, deixaram, fala, olha, a priori, quem permitiu, quem falou que objetos que não tiveram participação humana na produção deles, eles não se tornam proibidos caso façam para eles Avodah Zará, quem falou isso a priori foram os filhos de Abihia. Debai Hiskia, que perguntou Hiskia, certo? Hiskia é um dos filhos de Abihia, ele se perguntou o seguinte, Zakaf Beitza Leshtachavotla Mau. Ele perguntou o seguinte, alguém que pegou um ovo, certo? O ovo não teve participação humana na produção dele. Alguém que pegou um ovo, deixou o ovo de pé, com intenção de fazer idolatria para esse ovo, de leistachavotla, de se curvar para o ovo. Mal, será que o ovo está proibido ou não? Certo? É isso que ele se perguntou. Ou seja, parece daqui. Bom, vamos ver, a Gemara vai explicar. Por que a gente concluiria daqui que, de acordo com o Hiskia, quando não teve participação humana, não se torna proibido? Kassal Kadata, a Gemara fala o seguinte, olha, a priori a gente entende que o quê? Leistachavot, laveistachavala. A priori, quando o Hiskia se perguntou se alguém colocou um ovo de pé com a intenção de se curvar para esse ovo, não é que ele colocou de pé com a intenção de se curvar para o ovo e não se curvou. Porque se ele não se curvou, porque seria proibido. Aparentemente, ele sim se curvou e fez idolatria do ovo. Vekamibaile, e a pergunta de Hiskia é, será que esse ovo está proibido como objeto de idolatria ou não? Por quê? Ou não, por quê? A esquifata e ave maase e lo ave maase. A pergunta de Hiskia a priori é se o ato de eu levantar o ovo, colocar o ovo de pé, é considerado que eu tive participação na produção dele, e aí, consequentemente, ele fica proibido quando eu fiz dele idolatria, ou talvez não. Talvez só levantar o ovo não significa que eu fiz alguma coisa, então o ovo continua sendo permitido. Mesmo que é proibido fazer idolatria, o ovo não se torna um objeto de idolatria. Ou seja, a gente falou até agora que um pedaço de pedra que caiu da montanha, esse pedaço de pedra ele é permitido se fizeram dele idolatria, porque ninguém participou na produção dele. Mas se alguém colocou ele num altar, colocou ele num pedestral, alguma coisa do tipo, ele sim vai se tornar proibido porque alguém fez um ato. A pergunta é se colocar o ovo de pé é considerado ato suficiente para proibir ele ou não. Avalozakaf lomitzera, mas a priori, se não colocaram ovo de pé, só se curvaram para o ovo, a priori ele não fica proibido. Essa daqui prova Gemara até agora que Hiskia, que é um dos filhos de Rabi Hia,
ele diz que algo que não teve participação humana na produção, ele não está proibido quando fizeram dele Avodah Zarah. Shmamina ben Rabi Chia deixaram. A priori a gente pode concluir daqui que foram os filhos de Rabi Chia que permitiram a pedra que se destacou da montanha. Fala, talvez não. Talvez não é essa a pergunta de Rabi Chia e, consequentemente, não dá para provar o que você disse. Por quê? Olha, dá para dizer que Bnei Rabi Chia são aqueles que proibiram a pedra. Então, qual foi a pergunta de Rizkia? Quando Rizkia perguntou o que acontece com o ovo que foi colocado de pé para se curvar para ele, se ele está permitido ou proibido, a pergunta dele é o seguinte: pode ser que Rizkia, filho de Rabi Chia, souber que algo que foi feito dele Avodah Zarah, mesmo que eu não fiz nada, mesmo que eu não mexi nele, ele está proibido. Ou seja, pode ser que o ovo, só de me curvar para o ovo, faz com que o ovo seja proibido como objeto de Avodah Zarah, certo? Pode ser que Rabi Chia souber que não precisa ter participação humana na produção. Igual a pedra, pode ser que os filhos de Rabi Chia falam que a pedra está proibida, assim também o ovo. Veacha, e aqui a pergunta de Rabi Chia se o ovo está proibido ou não. Aqui está tratando que o cara levantou o ovo para fazer dele idolatria, só para ele ficar mais bonitinho, mas no fim ele não se curvou pro ovo. Ele não se curvou para ele. E aí perguntou a Rabi Chia se o ovo está proibido ou não. Agora, por que ele estaria proibido? Explica Gemara. O Leman, de acordo com que opinião esse ovo estaria proibido? E Leman da Maravodas Gohamim Sheleisrael Suramiad, se é de acordo com a opinião que diz que algo que um Yehudi pegou e planejou fazer dele idolatria, isso já é proibido mesmo que não foi feito nenhum serviço para ele, então aqui o ovo obviamente está proibido. E de agora, de acordo com a opinião que não, algo que foi pegado por um Yehudi para fazer disso idolatria, só se torna proibido se alguém fizer disso idolatria, se curvarem para ele ou fizer algum tipo de serviço, alopalcha, aqui ele não se curvou, então por que o ovo estaria proibido? Ou seja, pergunta Gemara, se o ponto de Rabi Chia é que o Yehudi pegou esse ovo para fazer dele idolatria, mas acabou não fazendo, essa é a dúvida dele se ele está permitido ou não, então essa é uma discussão. Tem uma opinião que diz que na hora que o Yehudi planejou fazer de idolatria já está proibido, e tem quem diga que enquanto não fez nada não está proibido. Então qual é a pergunta de Rabi Chia? Responde Gemara, está tratando que o cara pegou um ovo, colocou o ovo de pé com a intenção de se curvar para ele, no fim não se curvou para ele, o Balvet Kochavim Vestachavala, e aí veio o Goi e se curvou para a idolatria. Será que o fato do Yehudi ter levantado o ovo e o Goi ter feito disso idolatria, será que isso proíbe o ovo ou não? Essa é a questão. Essa é a pergunta de Rabi Chia. Ou seja, de Rizkia. Ou seja, pode ser que Rizkia, filho de Rabi Chia, souber que mesmo algo que não teve participação humana na produção dele, como a pedra que caiu da montanha, na hora que fizeram dele idolatria, está proibido. A pergunta dele é o que acontece num caso em que o Yehudi teve intenção de fazer disso idolatria, preparou, levantou o ovo, colocou ele lá bonitinho, mas no fim não fez. No fim veio um Goi e fez. Nesse caso ele se pergunta se está proibido ou não. Que a da maravilha da Shmuel, como maravilha foi o nome de Shmuel, quer dizer, a dúvida aqui é baseada no que falou Rabi o nome de Shmuel. Israel Shezakav Levenan Lishtachavot lá, um Yehudi que colocou um tijolo de pé com a intenção de se curvar para esse tijolo, o Balvet Kochavim Vestachavala, Assurá, e veio um Goi e se curvou para esse tijolo, ou seja, ele falou, gostei da idolatria que você produziu, que você criou, vou me curvar para ela também, e aí veio o Goi e se curvou, está proibido. Assim falou Rabi em nome de Shmuel. Sobre esse din se perguntou Rizkia, Vekami Bailei, e aí ele começou a se perguntar o seguinte, Leveinal de Minkeras Kifatava Beitzalo, o Dimalosh Naateiko. E aí ele começou a se perguntar, olha, será que tem diferença entre o tijolo
que é visível a mudança nele, o tijolo que estava caído eu levantei, isso daqui é uma mudança visível, então teve participação do Yehudi na produção da Avodah Zarah, então aqui é proibido, mas o ovo talvez não, um ovo deitado e um ovo de pele é muito parecido, não tem uma diferença muito grande no tamanho, então talvez aqui é considerado como se não tivesse participação nenhuma do Yehudi, está permitido, ou talvez não tem diferença, talvez tanto faz se o cara levantou o ovo ou não levantou o ovo, tuba. Talvez não tenha diferença entre o ovo e o pedaço de tijolo, os dois são considerados como teve participação do Yehudi, e eles são proibidos na hora que o Goi fez idolatria. Talvez esse é o caso, quando o Yehudi próprio não fez idolatria para esse tijolo. Mas se o Yehudi fez idolatria para esse tijolo, ou fez idolatria para esse ovo, ou fez idolatria para esse pedaço de pedra que se desconectou de uma montanha, pode ser que Risca, filho de Rabria, concorda que a pedra está proibida, ou seja, da pergunta dele não dá para concluir qual é a opinião dele com relação à pedra. De qualquer jeito, a gente colocou a discussão. Há uma pedra que se desconectou da montanha e agora ela está por si só. Será que ela é considerada como parte da montanha, igual a montanha não se torna proibida quando fazem idolatria, assim também a pedra? Ou talvez não. Talvez no momento em que ela se desconectou da montanha, ela está por si só, ela tem um din diferente da montanha, ela sim pode ser proibida quando fizeram dela idolatria. Então, paramos por aqui. Escolha.